a Thaís. Eu sou a Miriam. E eu sou a Lavínia. E esse é o Amixcure Podcast. E hoje, estamos começando mais um episódio com dois excelentes, maravilhosos, assim, sem defeitos, advogados da área criminal e também professores. Eles, inclusive, foram nossos professores na faculdade. A doutora Ana Paula, foi nossa orientadora de TCC. Sim. O professor Anderson foi o nosso... Estava na banca, a gente se tremeu toda. Verdade. E a gente está muito feliz por vocês terem abraçado o nosso projeto, aceitaram o nosso convite. E pra gente é muito gratificante ter vocês aqui conosco, passando um pouquinho da experiência de vocês como professores, como profissionais, E a gente tá muito feliz, só temos a agradecer. Isso, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E, primeiramente, a gente gostaria de saber o porquê vocês optaram pelo curso de Direito. Como que foi essa escolha? Eu primeiro? Bem, obrigado, meninas. Uma satisfação enorme estar aqui no programa de vocês, ainda mais com a professora Ana Paula. Bem, a minha escolha foi uma escolha um pouco inusitada. Na verdade, eu sempre gostei da mente humana, entender o que se passava por trás da mente humana. Eu não podia ver um seriado de psicopata, um filme com psicopatia, que eu queria saber o que era aquilo. Então esse foi um dos motivos que me levou a cursar Direito, mas o motivo principal foi uma questão familiar, em que o meu pai acabou se envolvendo com um advogado numa demanda jurídica e ele foi enganado. E aquilo me despertou uma ira, uma raiva, e eu sempre fui muito protetor. Então aquela necessidade de proteger a minha família, de não permitir que ninguém mais fosse enganado, de conhecer os caminhos ali da legislação, foi o que me impulsionou, até porque eu fui o primeiro da família a ter contato com a área jurídica. Então a motivação que me levou a estudar o direito foi essa. Uau. Oi, meninas. Oi. Primeiro, eu tenho que agradecer pelo convite de vocês. Foi lindo receber esse convite, ainda mais no começo do projeto de vocês. Muito, muito, muito orgulhosa por ver vocês aí trilhando o caminho de vocês, fazendo história, e eu tenho certeza que vocês vão muito longe. Obrigada. Também. Bom, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava no 2º grau e a gente com aquele negócio, o que eu vou fazer, qual vestibular eu vou me inscrever para qual curso, e eu só tinha 2 opções na minha cabeça, ou medicina ou direito. E na medicina, para mim, era sempre trabalhar com medicina legal. Só que meus pais não tinham condições, de arcar com uma faculdade particular. De medicina. Então, e eu sempre, desde pequenininha, assim, quando eu tive condições de começar a trabalhar, eu fazia minhas coisas, vendia Avon, vendia o que eu podia para eu ter o meu dinheiro. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, nossa, medicina, por mais que eu pare, estude para entrar numa universidade pública, eu ainda vou ficar dependendo dos meus pais por muitos anos. Então eu vou buscar um outro curso para que eu possa entrar no mercado de trabalho um pouco mais rápido. E como eu sempre gostei dessa questão de justiça, também a mesma coisa, eu acho que é por isso que a gente combina tanto, de psicopatia, de não sei o que, eu falei, não, então eu vou cursar o direito para eu já começar a trabalhar na área criminal. Sempre foi isso, eu nunca tive outra opção na minha vida. Eu sempre gostei do criminal, até pela história de família mesmo, Meu pai sempre trabalhou nessa área, e aí eu era fascinada pela atividade dele, quando ele tinha que fazer acompanhar local de crimes violentos, eu sempre ia atrás dele quando eu podia. Eu lembro dele na sala lá de casa ouvindo as interceptações telefônicas, e era um programa de fim de semana, a gente deitava lá na sala e ficava ouvindo o diálogo dos investigados. Falei, gente, isso é muito legal. O seu pai é delegado, Eu acho que a senhora levou ele na sala. Foi, não, na verdade ele já aposentou, Hoje ele é meu sócio, o melhor sócio que Deus podia colocar na minha vida, Ele trabalhou 25 anos como investigador da Polícia Civil, ele é agente, mas sempre foi chefe de seção
de crimes violentos, né? Então ele se especializou muito em latrocínio, investigação de latrocínio, assalto a banco. Então sempre foram crimes bem Essa paixão pesados, passou pra senhora. Ele foi uma inspiração, né? Foi, com E a certeza. senhora tinha contato com o CSI ao viver agora. Exatamente. E aí eu fui crescendo com isso, né? Tem um lado positivo, porque ele me inspirou, né, a querer trabalhar nessa área. Tem um lado negativo, óbvio. Eu via meu pai saindo de casa para uma operação, não sabia se ele ia voltar, né? Eu lembro de uma cena assim que marca muito. No aniversário do meu irmão, ele saindo de casa para uma operação com um fuzil nas costas, uma arma do lado, colete, e a gente orando, pedindo a Deus para trazer ele de volta, né? Algumas ameaças que ele recebia, mas ele fazia tudo aquilo com muita paixão, sabe? Então eu falei, isso, com isso que eu quero trabalhar. Só que Deus me levou para um outro caminho. Né? Isso. E até a nossa próxima pergunta, né? Porque o direito, ele abre um leque de opções para você seguir, de profissão, né? Como foi para vocês, assim, a escolha de se tornar advogado? De entrar nesse ramo da advocacia? Bem, pra mim foi algo bem peculiar, porque eu tinha duas certezas na minha vida. Uma que eu não ia pra área criminal e a outra que eu não seria advogado. Meu Deus. Foram as duas certezas que eu Eu tinha. também. Tanto é que a minha OAB eu fiz em administrativa, eu nunca estagiei na minha vida no escritório de advocacia, sempre fui em órgão público. E é aquela coisa, minha irmã já era servidora pública. E a gente sempre ouve falar do serviço público, que te traz aquela estabilidade, enfim. Então eu tinha aquele sonho do Ministério Público, né? Era o que eu queria, eu achava lindo o Ministério Público acusar, colocar o dedo, falar você vai ficar atrás das grades, você vai ser condenado. Então quando eu entrei no curso, para mim a figura do Ministério Público era a acusação. Era ele que condenava, não era nem o juiz. Era ele que era o responsável por condenar o bandido. Então quando eu cheguei ao curso de Direito e até mesmo ao final da graduação, a minha mentalidade era totalmente bandido bom é bandido morto. E eu odeio marginal, odeio pivete, né? Então, quando eu finalizei o curso, eu só tinha uma certeza, eu queria serviço público. Só que a vida vai levando a gente para outros lados, né? E de repente eu comecei a fazer umas reflexões. Quando a gente aponta um dedo para a cara de uma pessoa, tem 3 voltados para a gente. E num país que a gente vive, onde a gente sabe que quem está lá em cima manda, né? A gente tem uma hierarquia de poder. A gente vai começando a aprofundar nos estudos, na vivência, e vai vendo que o pobre muitas vezes é quem se ferra porque não tem como pagar um bom advogado. O rico às vezes comete o crime, todo mundo sabe, mas ele não pega a pena que ele deveria. Então é o famoso país do rouba mais faz. Então aquilo começou a mexer comigo, né? E analisar que pessoas precisam de uma defesa e muitas vezes elas não têm como pagar uma boa defesa. Então, inicialmente eu comecei a trabalhar no escritório, não era na área criminal, mas eu fui revendo muita coisa. Inclusive, eu nunca esqueço de um diálogo que eu estava tendo com a minha mãe, quando a gente estava saindo de casa, paramos no sinal vermelho, veio uma moça pedindo dinheiro com uma criança no colo. E a minha mãe virou e falou assim, essa mulher podia estar lavando uma roupa, ela podia estar fazendo uma faxina. Aquilo mexeu comigo, eu virei e falei, mãe, quando a senhora vai pegar uma diarista, a senhora quer saber até a alma da mulher, indicação de tudo que é lugar. A senhora abriria a porta da sua casa para essa mulher entrar e lavar a sua roupa, fazer a sua faxina? E aí eu comecei a refletir que a gente julga o tempo todo, aponta o dedo na cara falando, fulano é bandido. Mas quem é o bandido? Se a gente pega a literalidade do conceito, bandido é quem comete crime. Gente, a gente comete crime o tempo todo. Quando a gente anda na rua e pega um objeto no chão e leva aquele objeto como se fosse nosso, isso é apropriação de coisa achada, é crime, tá lá no Código Penal. Quando você xinga alguém, quando você fala da vida alheia para outra pessoa, querendo desmoralizar essa pessoa, você está cometendo crime contra a honra. Então veja, quando a gente vai raciocinando, né, e vai até para crimes realmente mais brutais, matar. Eu costumo dizer que não existe ninguém que não seja um assassino em potencial. É só você pegar uma cena de alguém mexendo com o seu filho, com a sua mãe, né? Qual a sua reação? Então a gente julga o outro sem viver a história dele. A gente quer julgá-lo por um caminho que a gente não percorreu. Então isso me fez refletir muito,
né? E quando a gente vai atuando, a nossa vivência vai fazendo a gente perceber que não é todo mundo que consegue ter uma boa defesa, não é todo mundo que consegue buscar provas, porque a sociedade já está contra aquela pessoa. Então, se todos estão contra ela, quem pode ajudá-la? E se ela está falando a verdade, quem pode provar isso se ninguém faz esforço nenhum? Aquela pessoa muitas vezes está presa, ela não tem ninguém aqui fora para correr atrás da verdade por ela. E a gente começa a avaliar os grandes erros que a gente tem no judiciário, né? Pessoas que são condenadas e anos depois descobre-se que é inocente. A gente está até um caso agora com um rapaz que ficou 1 ano preso preventivamente e aí descobriu-se a verdade, ele era inocente e no dia que foi expedido o alvará de soltura, que ele soube que ia sair, ele morreu, né? Ele passou mal e morreu dentro da cadeia. Então, como digo, eu sempre fui muito protetor, eu sempre fui muito brigão pelas coisas que eu acredito. E isso acabou me levando para o criminal. Porque eu vi que nas outras áreas, geralmente a pessoa tem um advogado, geralmente as pessoas não têm tanto preconceito em atuar, né? Chega ali uma questão civil, ainda que você não concorde muito com a tese do seu cliente, é documento. Tem documento, dá para fazer ali, né, uma ilação, dá para você ali sustentar alguma coisa. Agora, quando você vem para o criminal, além de ser algo mais difícil, porque cada caso é um caso, a gente tem a questão do preconceito, da discriminação. Então, eu como sempre fui chamado de defensor lá em casa, minha mãe sempre falava, o Anderson defende quem está errado. Eu falei, não, eu defendo quem todo mundo acha que está errado, que não tem uma chance de provar que pode estar certo. Então, eu acabei vindo para essa área e descobri que é o que eu amo fazer. E eu digo que eu não vim para a advocacia para ser advogado. O que me tornou advogado foi ser professor. Eu também. Porque eu nasci para ser professor, tanto é que hoje, 15 de outubro, dia do professor, eu digo que eu nasci para ser professor. Com 11 anos eu já dava aula particular de português e eu cobrava. Tá certo. Os meninos que tinham cobravam. Eu tinha os amigos que tinham dúvida na escola, eu chegava e falava, olha, R$30 para eu te dar aula particular para a prova. E aí os pais pagavam, porque eu já tinha aquela desenvoltura de querer ensinar, de querer explicar. Então a docência, ela me fez acreditar que eu poderia estar na advocacia fazendo a diferença, né? Porque na docência você convive com uma multiplicidade de pessoas. Pessoas ricas, pobres, paupérrimas, pessoas que estão ali estudando com a ajuda do governo porque não tem condição de pagar, e pessoas que têm uma família, nessa família tem um irmão preso, tem uma mãe que é usuária de droga, tem um pai que é traficante. Então assim, você lidar com tantas realidades e você vê o sofrimento daquelas pessoas, porque quando o mundo do crime pega alguém, não é só aquela pessoa que sofre, a família também, né? Então isso me aproximou muito do direito criminal. E eu passei a perceber que aquela pessoa que está respondendo por um crime é um ser humano. Ela não é um bicho, ela não é um monstro que merece ser segregada. Ela é um ser humano, ela tem uma história, ela tem uma família. E por mais que eu não concorde com o que ela fez, eu tenho que analisar que a história dela não é a minha. Então eu tenho que entender o porquê aquilo foi feito. É claro que nós também não somos obrigados a pegar qualquer coisa, né? Dependendo da circunstância, eu digo, olha, nesse caso eu não atuo. Mas na maioria das vezes a gente consegue entender, compreender e dar voz àquela pessoa e àquela família que muitas vezes E é bom não ter tem essa condição. liberdade também de falar, eu quero pegar esse caso, esse aqui já eu não quero ter atuar. a sensibilidade. O serviço de público não entender, tem, né? Exato, esse foi um dos motivos também que me fez ir para a advocacia, a liberdade de escolha, a autonomia de decisão, né? No serviço público você está subordinado, você tem subordinação. Na advocacia você pode até ter subordinação dentro de um escritório, mas ainda assim você tem autonomia e tem que ser respeitado. É uma liberdade, né? Então, isso foi também um grande aspecto que me levou para a advocacia. E você, professora, por que escolheu a advocacia? A minha história é muito parecida com a do Anderson nesse sentido, porque a advocacia entrou na minha vida com a docência, né? Eu estava terminando o curso e eu tinha uma professora de processo penal, que é a matéria que eu ministro, e ela precisava viajar, e aí ela pedia para eu substituí-la em algumas turmas dela, né? Então eu estudava e entrava em sala. Teve um outro professor também, que foi meu orientador de TCC, que ele saiu para o mestrado,
para finalizar o mestrado, e eu assumi os 2 últimos meses de uma turma dele, de legislação especial. E aí eu comecei fiz um processo seletivo para entrar num núcleo de prática, né, que era assim que a gente entrava, tinha uma chance maior de entrar para dar aula na faculdade que eu formei, que é a mesma do Anderson, inclusive. Mas a gente não estudou junto, ele é mais velho que eu. Deixar isso bem claro. Ele formou bem antes de mim. Eu entrei no núcleo de prática e lá eu conheci o trabalho do advogado de verdade. Só que antes dela entrar lá, ela já me conhecia, tá? Ele não gostava de mim, sabia? Gente, Foi do ódio para o Ele amor. me achava antipática, Ela era amiga pagou da a minha irmã. língua dele. Bonito. Eu estudei com a irmã dele. entendi. E aí a gente se conheceu através dela, né? Mas isso é outra história, vamos voltar. E aí lá eu conheci a advocacia. Pra mim também era, como meu pai a vida inteira prendeu, pra mim bandido bom era bandido preso. E aí eu vi um outro lado, né, que eu não conhecia. Também nunca estagiei em escritório de advocacia. Pensava em fazer concurso ou para delegado ou para o Ministério Público. E aí eu fui conhecendo uma realidade muito caótica, assim. A gente vê que a lei, ela é muito rígida para quem não tem condição. E me vi ali obrigada a atuar em algumas situações que antes eu nunca imaginei que eu fosse atuar. E aí a gente começa a ver tudo com outros olhos, né? Então no NPJ a gente era obrigada a atuar em crimes de homicídio bem cabulosos, assim, né? Bem cabeludos, e estupro, sabe? Muita coisa pesada, só que não é só o crime em si. A gente começa a entender a história de vida das pessoas, né? Então isso me fez olhar a advocacia com outros olhos e ver que eu podia fazer realmente a diferença, né, na vida de outras pessoas, lutando pela justiça. Não que a gente defenda e concorde com os crimes que são cometidos, mas a lei tá aí, ela tem que ser cumprida. Então é isso que a gente luta, né? E fui me apaixonando. Não gosto de advogar em outras áreas, assim, previdenciário, não sei nem para que lado vai, direito do trabalho, eu nunca fiz questão de aprender, porque eu não gosto, estudei para a OAB porque eu tinha que estudar, né? Tem uma ação trabalhista que é do meu irmão só, mais nada, porque eu não entendo. E cível? Cível a gente vai, assim, eu vou um pouquinho, meu pai é quem tá fazendo, né, o meu sócio é quem faz a parte cível, e... eu acho meio sem graça, assim. Eu também acho de emoção. Tem emoção. Você Você vai para criminal. Na vara de família ainda vai, porque sempre rolam uns barracos, é divertido. Mas aí eu foquei na parte criminal. Minha OAB foi na criminal, meus estágios na faculdade foi tudo criminal. Então, eu sempre fui para esse lado. O cível a gente faz, eu fiz na faculdade, porque tinha que fazer e sei, o básico, assim, né? Mas a advocacia criminal que me escolheu, na verdade. Professores, assim, a gente como jovens advogados, a gente percebeu o quão é difícil o início da carreira na advocacia. E é muito complicado quando a gente não tem um tutor, assim, alguém que estava antes, né? Por exemplo, o professor Anderson falou que ele foi a primeira pessoa do direito, né? Então, acredito que foi o primeiro advogado também. E como é que vocês foram o início dessa advocacia para vocês? Quais foram as dificuldades e como vocês resolveram essas dificuldades? Porque eu acho que vai ajudar até nós mesmos, né? Sim, com assim, certeza, os jovens advogados que estão começando e se veem muitas vezes diante de dificuldades e não tem a quem recorrer. É tudo muito novo pra gente. E é assustador, né? Eu, quando peguei meu diploma, eu tava recebendo o resultado da OAB. Foi um misto de emoção. Eu lembro lá de ter visto, me ligaram dizendo, achei seu nome aqui no mural da OAB. Eu falei, mentira, eu tô atualizando a página e não saiu, eu não acreditava. E aí, quando saiu o resultado, eu comemorei muito, é uma sensação muito boa, né? Única. Meu Deus, eu cumpri o que eu tinha que fazer, no mínimo, era isso. Porque é uma cobrança de todo mundo e que acaba caindo, né? A gente se cobra. Externa e interna. Exatamente. Porque você é formado em direito, você faz o que da vida? Você é bacharel, você não faz nada,
Nada. Ou você estuda para concurso ou você passa na OAB, né? E aí, quando eu peguei a carteirinha, eu falei, gente, eu não sei o que eu estudei 5 anos, para que lado eu vou? Eu não sabia protocolar uma petição, eu não sabia nada. E o que me ajudou foi o NPJ, né? Porque eu aprendi na marra, ensinando as outras pessoas, os alunos, né? Mas o nosso ensino ali era mais correção. E a gente atuava no NPJ, né? A gente pegou uma época que nós éramos professores e advogados. Então, eu aprendi a peticionar, aprendi a despachar, protocolar, tudo na marra. Na cara e na coragem. Não é fácil. Não é fácil. Quando você pega um processo particular, você fica muito seguro, né? E é o que eu falo para os meus alunos. Gente, nada na vida vai ser fácil, a advocacia não vai ser diferente. Se você não tem por trás de você uma herança, né, na advocacia, um nome conhecido, você vai penar muito, você vai ficar em dúvida, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E o que vai determinar se você permanece ou não nessa profissão é a qualidade do seu trabalho, né? Então, eu tenho 14 anos de advocacia, demorei muito para construir, né, o que eu tenho hoje e não estou nem perto do que eu almejo, entendeu? Porque é um caminho árduo, né? A gente está numa época em que o mercado está saturado, então a gente tem aí, aqui em Brasília, um advogado para cada 69 habitantes, né? Então, isso não dá para todo mundo. Então, aqueles que não são profissionais de excelência, o mercado vai expulsar, né? Então, se é isso, o que eu posso dizer é o seguinte: se é isso que você quer fazer, se é isso que você gosta de fazer, mas primeiro você tem que experimentar, né? Porque quando você vê um resultado positivo, é uma sensação tão maravilhosa, e é isso que me segura, entendeu? Na advocacia. Porque as dificuldades são muitas. A senhora já pensou em desistir? Já, várias vezes. E graças a Deus eu tive pessoas, né, ao meu redor que também viviam, e a gente pode trocar essa experiência, viviam a mesma coisa. Eu e o Anderson, a gente já teve essa conversa milhões de vezes. Não é isso que eu quero, porque a gente, além de ter uma instabilidade financeira, a gente não tem férias, né? Apesar da gente ter uma autonomia de horário, né? A gente trabalha a todo momento, né? Então, tem um lado positivo, tem o lado negativo. Às vezes, a condição econômica nos leva a pensar realmente em desistir, porque é algo que não é certo, né? A advocacia particular. Eu não tenho perfil para atuar como empregado em escritório, então nunca pensei em deixar meu currículo assim, porque não é o meu perfil. E aí a gente se apoia, né? Eu acho que o que facilita muito o exercício da advocacia é você ter parceiros. Então você sozinho não vai conseguir advogar, é muito difícil que você consiga. E a gente foi perceber isso bem depois, né? Então, é bom que vocês tenham alguém mais experiente, sabe? Se vocês querem atuar numa área específica, colhem alguém que atue, vá aprender, vá assistir uma audiência, não tenha vergonha. Não é porque vocês já passaram na OAB que vocês sabem, não é isso. Vocês só vão aprender na prática, a teoria é muito diferente da prática. Né? Então, procurem fazer essas parcerias. Sabe, você não vai atuar em todas as áreas também, porque quando você é generalista, você não é bom em nada. Então, você precisa fazer essas parcerias até para te dar um apoio. Fala, não desiste, tá difícil para todo mundo. Vamos continuar tentando, entendeu? E uma outra coisa que a gente tem assim, enfrentado, que tem sido muito difícil, é ver a injustiça dentro do judiciário, né? O quanto nós ainda somos desvalorizados. A gente vê um diálogo num processo entre acusação e defesa. E o que a gente fala é simplesmente ignorado muitas vezes. Então é uma briga constante, assim, para você se impor e se fazer
respeitado, entendeu? Ser visto, né? Exatamente. Ser ouvido. Principalmente. Exatamente. Então, acaba que eu, pelo menos em alguns casos, eu trago pra mim essa briga. Não é só uma briga dos direitos do meu cliente, é minha. E eu tenho, né, que ser ouvida. Os juízes, os promotores, eles precisam entender que sem advogado não tem justiça, né? E isso a gente ainda, infelizmente, sente na pele. Eu acho que são os 2 pontos bem difíceis da advocacia. Essa dificuldade de formar uma carteira de clientes, né, que te sustente, e essa uma ignorância por parte dos outros operadores do direito, né, que agem como se a gente tivesse ali só pro forma. Isso eu já ouvi inclusive de juízes questionando por que a defesa estava agindo daquela forma, né, sendo que eu estava, por exemplo, atuando como membro do NPJ. Então, você está atuando para uma pessoa que sequer está te pagando, quem te paga é a instituição. Então, assim, não paga, então não tem direito a uma defesa. Então, infelizmente, isso que a Ana falou é muito verdade, e é um grande erro também dos estudantes de direito, que a gente só para pensar na profissão quando está no final do curso. Sim, Realmente. Né? Então, o erro é você pensar que quando você termina a faculdade, acabou. Não, é só o início. E esse início vai ser iniciado a partir da bagagem que você foi acumulando durante a sua caminhada no curso. Né? Eu viro para os meus alunos e falo, vocês acham que passou na UAB vai ter 1 milhão na conta no outro dia? Quem me dera. É aí que as despesas começam. É aí que a vida cobra. Eu lembro que no dia da minha colação, eu feliz lá, emocionado, de repente eu parei, vendo aquela alegria toda, eu falei, tá, e amanhã? Tô desempregada. Tipo, amanhã não tem faculdade, eu não tenho OAB, e agora? O que vai ser amanhã? Então, assim, a gente só deixa para se preocupar com isso lá na frente. E essa necessidade de você ser visto tem que começar na graduação. Né? Minha mãe sempre diz, quem não é visto não é lembrado. Então, eu também fui convidado para participar do processo seletivo do NPJ, da instituição que a gente dá aula até hoje, por uma ex-professora. Né? Então, ela era coordenadora da UDF à época e ela me fez o convite. Então, nós, mal ou bem, fizemos um bom trabalho enquanto estudantes, porque a gente criou essa ponte quando a gente saiu. E quantos não fazem? Né? Então, assim, o início da advocacia é maçante, é frustrante, é difícil. E uma coisa que eu acho interessante falar, muita gente até fica com raiva quando eu trago essa minha opinião, mas eu acredito que eu vivenciei e eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu pude ter. Quando você é recém-formado e você ingressa no escritório, por menos que ele te pague, tem gente que fala, eu vou trabalhar por essa miséria? Eu vou fazer isso? Gente, você está tendo a oportunidade ali de aprender. Sim, com certeza. Então, por mais que o escritório esteja te pagando pouco, tem gente que, primeiro, diz que não vai se submeter. E segundo, diz que isso ofende as regras, que isso é aquilo. Eu recebi pouco, eu trabalhava 8 horas por dia para ganhar menos de R$1.000. Só que foi uma bagagem que eu recebi nesse escritório, que eu fiquei 2 anos, que estágio nenhum me pagaria. Então, eu acredito que quando você é recém-formado, você tem que botar sim a sandalinha da humildade e botar na balança que você não sabe nada, que você tem que aprender, ainda que trabalhe de graça. Ah, mas o estatuto diz que tem que ter... Gente, o estatuto é uma lei, e na lei a gente sabe que é o mundo perfeito, o mundo ideal. Na prática, a teoria é outra. Né? Então, assim, se aparecer uma oportunidade de trabalhar no escritório para aprender, ainda que seja recebendo pouco, não vá pelo dinheiro. Vá pelo aprendizado, ainda que seja para trabalhar de graça. Vá pelo aprendizado. Pública também. Que é um canal. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que ter humildade. Ah, mas eu paguei faculdade cara, fiquei 5 anos para poder agora trabalhar, receber R$1.000, nem que seja de graça. O aprendizado, o contato, conhecer o sistema, se apresentar para conhecer, se identificar ou não com aquela área, tudo isso é importante. Né? Então as pessoas hoje elas querem tudo mastigado, elas querem facilidade, elas já querem ser indicadas para um cargo que elas vão ganhar 10, 20 mil. Não é assim. Não é assim. Então, todo começo é muito difícil.
E na advocacia eu diria que é 10 vezes mais, né? Porque o direito era uma das profissões que estavam em elite, né? Junto com medicina, e aí só a elite fazia. Só que isso é passado, as pessoas têm que perceber que hoje ter um diploma não quer dizer nada, né? Então, as pessoas têm que ter humildade, elas têm que ter força, né, de vontade, elas têm que se destituir dessa história, eu sou formado em direito, e aí? Grande coisa, tem muita gente que não é e sabe muito mais do que você, Com certeza. né? Então, é uma realidade que as pessoas têm que entender. Não é fácil, não vai ser fácil, e a caminhada é árdua. E não é todo mundo que dá conta, não. Não é todo mundo que consegue fazer essa caminhada, não. Inclusive, vocês anunciaram um curso, né, para ensinar os jovens advogados na fase pré-processual, né? Isso. Conta pra gente um pouco do que esperar desse curso. Já foi ministrado, né? A gente consegue ter acesso a ele online ou foi só presencial? Eu não sei se está disponibilizado online ainda. Foi pela ESA, né, da seccional do DF. E a gente tem planos aí, já está inclusive com o plano de ensino formado, de fazer outros 2 módulos, né? Pelo menos 2. Que seria o que passou agora, foi a advocacia na fase pré-processual, coisa que vocês não aprendem na faculdade. Né? Porque não dá pra gente explicar isso. Então, a gente teve uma turma bem legal aí, bastante gente, e a gente conversou sobre produção de prova defensiva, né? Atuação na delegacia, como despachar com o delegado, o que fazer se houver uma prisão, aonde você recolhe fiança, coisa que livro nenhum te ensina também. Né? Porque a gente viveu essa dificuldade, né? Então é uma junção assim da docência com a advocacia, né? Porque se a gente fosse realmente só advogado, eu não ia ensinar isso pro meu concorrente, né? É verdade. Mas assim, a gente sabe o nosso espaço ali no mercado de trabalho e a gente viveu essa dificuldade. E aí esse outro lado, né, de professor fala mais alto. E aí os próximos módulos vão ser advocacia prática na fase judicial, né? Então, quais as peças principais, quais os incidentes que muitas vezes a gente esquece, como despachar com o juiz, quando ir até o Ministério Público, né, para conversar com o promotor, como agir, como se portar numa audiência, num tribunal do júri, tudo isso faz uma diferença, né? Já vamos ficar de olho, porque a gente vocês vão postar nas redes sociais, né? Tem muita... E uma coisa que me chamou a atenção no curso, né, e foi uma coisa que eu nem cheguei a comentar com a Ana, mas é algo até que surpreende. Com o avanço da tecnologia, hoje as pessoas se acomodaram. Então elas querem internet, né? Elas querem saber se o curso é virtual. Só que quando um curso desse é presencial e a pessoa não se debruça sobre ele, ela não cai de cabeça, ela perde uma grande chance de formar ali um network, né? De poder dialogar, de criar uma parceria profissional. Então a gente teve aí um número significativo de alunos, mas presencialmente só iam 3, 4. Online ficavam 30 e poucos alunos, né? O pessoal então se acomodou querendo assistir em casa, sendo que a advocacia não pode ser uma profissão isolada. Você não pode estar sozinho. Na advocacia você tem que estar agindo em conjunto, ainda que trabalhe de forma individual. Por quê? Porque a gente tem que se encontrar, a gente tem que dialogar. Nós somos uma classe. Tem que se conhecer. A advocacia é uma classe, né? Eu vejo, por exemplo, muitos advogados. Eu sou presidente da Comissão de Ciências Criminais e Tribunal do Júri de uma das subseções aqui do DF. Tem muito advogado que nunca pisou na OAB. Nunca foi na OAB, só foi para receber a carteira e acabou, não voltou lá. Não sabe o que funciona, não sabe a estrutura, não sabe o que acontece dentro da OAB. E tem muita coisa, né? Lançam muitas coisas nas subseções, mais de 50 né? comissões, sabe? De tudo que vocês imaginarem. E ali vocês discutem, a gente discute tudo sobre uma matéria específica, participa de debates importantes para a sociedade. Então, uma outra coisa muito importante para o exercício da advocacia é você realmente abraçar a causa da advocacia, né? Você saber o que você pode fazer para melhorar não só a situação do seu cliente especificadamente, mas da sociedade.
A gente tem um papel importante nisso. E as comissões permitem, né, que todos os advogados façam parte desses debates, se tornem conhecidos. Ali é um lugar excelente para você fazer contatos, só que as pessoas se acomodam, acham que vão ficar no escritório e vão receber 10 ligações de clientes novos por dia. E para quem está assistindo agora e fala assim, não, quero me inscrever numa comissão dessa, como faz? É Você simples pode, de fazer? Muito simples. Você faz o requerimento no site da OAB, você manda cópia da sua inscrição, né, da sua carteirinha, e faz uma solicitação, e aí o presidente da subseção ou da seccional autoriza a sua entrada. Aí você faz um juramento, né, e participa das reuniões. Algumas são virtuais, algumas ainda fazem virtualmente, né, outras fazem presencialmente, mas é super válido. E você pode fazer parte de quantas comissões forem conseguir, né, e deem uma olhadinha, entrem aí no site da OABDF, deem uma olhada nas comissões, né, de outros estados também, tem muita coisa legal. E o estudante de direito também pode fazer parte como membro ouvinte. Uma amiga. Né? Então ele pode participar já desde a graduação, só que muita gente não sabe e também não vai atrás da informação, né? Que a pessoa está fazendo direito, mas nunca entrou no site da OAB. A pessoa está fazendo direito, mas nunca foi ao tribunal assistir uma sustentação oral. Então, assim, muita gente só vai quando é obrigada no estágio obrigatório. E ainda assim, hoje, como as coisas estão muito virtuais, prefere assistir a audiência online do que ao tribunal, que é um absurdo. Que futuro esse profissional espera? Se a nossa atuação ela é de sustentação oral, é de olho no olho, é de despachar, é de convencer, é de argumentar. Pela tela fria, você não consegue passar aquela sua verdade. Você pode ter a melhor oratória do mundo, mas aquela verdade, aquela coisa de você olhar no olho da pessoa e convencê-la do seu argumento, você não consegue. Então, assim, as pessoas têm que entender que a advocacia não é uma profissão para ficar atrás do computador e acabou. Sim. Inclusive, não, voltando um pouquinho na parte da OAB, né? Inclusive, não só nas comissões, eu e a Miriam tivemos oportunidade de ir numa palestra aqui na OAB de Águas Claras. E pra gente foi algo assim, muito... que dá aquela sensação de coração quentinho quando a gente saiu. Porque quando os advogados, né, souberam que nós estávamos iniciando, souberam do nosso projeto, né, eles acolheram a gente. Sim. Eu acho que... Fomos muito bem acolhidos. Isso, assim, eles não olharam pra gente, mais uma concorrente, né? Eles abraçaram a gente e falaram, não estamos aqui para o que vocês precisarem, é muito importante esse início. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da OAB, sabe? Porque minha família tem outras profissões ali que tem cada um o seu conselho e nenhum atua como a OAB atua. Nenhum acolhe o profissional como a OAB acolhe, né? Porque ali a gente sabe que tem espaço para todo mundo que é bom e o mercado vai selecionar naturalmente. Então, não adianta eu querer não compartilhar experiências, não fazer contatos ali para não ver o colega, né, fechando contratos que eu fecharia. Não é isso. Então, quando vocês entram e vocês estão começando agora, vão poder viver isso, né? Frequente a casa de vocês. A OAB é a casa de vocês. Ali vocês têm um apoio de uma instituição muito forte. E se a gente não atuar, ela vai perdendo força, né? Porque quem faz a força da OAB somos nós, membros que exercemos ali aquela profissão, né? Então eu vejo isso não só nas subseções ali, sempre fui muito bem acolhida, tem muita palestra legal, sabe? Tem muito curso e que às vezes passa desapercebido, né, pelo advogado, porque está muito preocupado ali em fechar contrato. E você não vai receber uma fila de clientes no seu escritório todos os dias. Né? Eles não vão até o advogado sem saber quem é esse advogado, sem ter uma indicação. Né? Então é se especializar, estudar, ficar bom no que você quer fazer e ser visto. Já que estamos falando das dificuldades da advocacia, a gente queria saber, professora Ana Paula, como é ser mulher advogada e ainda mais nessa área criminal?
as dificuldades que a senhora enfrentou no início e tem enfrentado ao longo da carreira. Porque eu acredito que é algo contínuo. Então, muitos alunos perguntam, né? Você não tem medo de advogar na área criminal? Nunca tive problema, sinceramente, assim, com clientes, mas depende muito da postura do profissional, né? A gente não pode garantir resultado, não sou eu que assino lá a sentença e dou a palavra final. Então, eu nunca prometo resultado, e isso é para qualquer área da advocacia. Agora, por ser mulher e numa área que é predominantemente masculina, confesso que eu não passei por nenhuma situação de preconceito explícito, assim. Já vivi uma situação bem chata e partiu de uma outra mulher, né? Eu, como estagiária, foi o meu primeiro júri, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui sustentar, era a primeira fala da defesa num júri midiático. O assistente de acusação era o Roberto Jefferson, então o plenário estava lotado. Nossa, e aí foi o primeiro? Foi o primeiro. Jesus, eu fui na primeiro. barriga. Eu estava como estagiária e tinham 2 professores. E era o 9º júri de um processo de homicídio bem conhecido aqui, era um consumado e um tentado. E aí eu comecei a sustentar o plenário lotado, meu pai estava assim assistindo, e a promotora, com a nítida intenção de me desestabilizar, né, me interferiu, assim, fez uma parte dizendo que entendia a estratégia da defesa, que teriam me colocado para falar primeiro para eu desviar a atenção dos jurados com a minha beleza. Ela ainda falou assim. Ainda bem que te chamou de bonita, pelo menos. Mas assim, ficou muito claro assim, gente, você está aqui pela beleza, sim, não pelo seu conhecimento, sim, pela sua competência. E eu não sabia o que fazer, assim, eu paralisei, eu acho que eu fiquei roxa, azul, vermelha, deu um branco, e aí o Roberto Jefferson interferiu, né? Ela mal sabe que ela fez a diferença na minha carreira, só que negativamente, né? E depois a gente se encontrou, inclusive, em alguns júris, e em um júri específico, eu como assistente de acusação, e a gente acabou discutindo antes de começar a sessão, porque ela sempre com aquela ar de superioridade, sabe, de querer humilhar os outros, e a gente acabou discutindo, né? Foi um caso também bem marcante. E ela não tem ideia do que ela fez na minha carreira, né? Porque a partir dali eu falei, eu preciso mostrar que eu tenho sim conhecimento e capacidade para estar onde eu quero estar. Fora isso, nunca foi algo explícito, assim, já aconteceu, eu já percebi, né, algumas indiretas, sempre pro lado mais sexual mesmo, mas eu sempre soube me portar, então eu sempre deixei muito claro qual era o meu papel ali, e é saber se portar e se impor, né, saber como agir e não aceitar esse tipo de situação. Deixar muito claro que você está ali para trabalhar e que não faz nenhuma troca de favores. Teve um outro caso que a gente trabalhou em conjunto, eu com um outro advogado, e aí eu soube, né, depois que um delegado da Polícia Civil teria falado que eu teria ido até ele para oferecer favores sexuais para ele falar algo positivo do meu cliente, sabe? Coisas assim absurdas. Mas, infelizmente, né, isso é reflexo de uma sociedade machista que a gente vive. Mas nunca presenciei, nunca passei por algo muito concreto, assim, sabe? Escrachado. Talvez pela forma de me portar, né? E é isso que a gente tem que fazer, não abaixar a cabeça e mostrar que a gente precisa ser respeitada como qualquer outro profissional. Então não tenham medo porque são mulheres para exercer a advocacia, ainda mais na área criminal, né? Seja ela qual for a área, melhor. Professor Anderson, e o senhor já passou por alguma situação de preconceito? Se sim, né, como que teria sido?
se isso afetou a sua carreira. Eu já passei por uma situação bastante chata com o juiz. Eu fui fazer uma audiência com mais uma colega. Nós estávamos defendendo um adolescente na vara da infância. E esse juiz, quando viu chegando nós dois e mais o estagiário, ele virou para a promotora e falou: hoje aqui é dia de associação criminosa. E eu olhei e falei assim: Excelência, o senhor está falando conosco? Ele falou: não estou falando com vocês. Tudo bem, a gente chegou e lá fora 2 policiais estavam demovendo essa minha amiga a apagar uma foto que ela teria feito de pessoas instruindo uma testemunha a falar. Ela fez um vídeo onde testemunhas estavam instruindo outra testemunha o que ela deveria falar na audiência. E aí ela foi e filmou. E o policial veio e falou para ela apagar. E ela falou que não iria apagar porque ela era da OAB, né? E aquilo ali era uma prova, era um desrespeito ali do que estava acontecendo dentro da vara da infância, para mostrar que não estava respeitando a legislação e separar as testemunhas. E aí a briga já começou ali fora, porque ele comunicou o juiz e quando a gente entrou, o juiz virou para ela e falou: você vai apagar a filmagem. Ela falou: eu não vou, o senhor não tem poder para mandar com que eu apague. E ele falou: tenho sim. Ela: não, eu não filmei nenhum adolescente, eu não filmei nada proibido e eu não vou apagar, o celular é meu, eu não vou apagar. Então quando a gente entrou já estava uma animosidade muito grande, né? E no momento que a audiência começou, ele virou e falou: só um dos dois vai falar, os dois não irão ter a palavra. E isso não existe, né? Não existe, não tem como limitar a palavra do advogado que tem uma procuração. E a gente começou a discutir. Eu virei para ele e falei: Excelência, não tem como o senhor caçar a palavra de um dos dois, considerando que os dois têm livres poderes para falar. A gente tem uma procuração. E ele virou e falou: não, aqui na minha vara eu não vou permitir que socorra. E eu virei e falei: a vara não é do senhor, o senhor é um servidor público. O senhor está aqui empossado num cargo para servir ao público. Então a vara não é do senhor. Ele mandou eu calar a boca, disse que a vara era dele. E eu virei e falei: eu não vou calar a boca, a vara não é do senhor. Ele: poderes com base em que o senhor está dizendo isso? Eu falei: doutor, se o senhor nunca leu o estatuto, nós temos direitos e deveres lá. E também, como advogados, a gente não é subordinado a Vossa Excelência. Não há hierarquia. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E ele virou e falou assim: olha, eu tenho 20 anos de magistratura e aqui você vai calar a boca do jeito que eu mandar. Nossa. Isso porque eu era mais novo, né? E ele viu um advogado mais novo e quis crescer para cima de mim. Quando eu comecei a exercer a profissão, né? A gente começou com uma idade bastante... nós éramos novos. E aí ele virou e começou a crescer para cima de mim, como ele devia estar acostumado a fazer com vários outros advogados que se calam, que têm medo. E o preconceito pela questão lá da idade, a questão de eu usar brinco, porque eu sempre uso brinco, eu não deixo de usar o meu brinco quando eu vou para uma audiência. E ele começou a crescer, gritar, e eu falei: aqui o senhor não grita, não precisa gritar. E virou uma confusão generalizada. E aí ele virou e falou: aqui na minha vara mando eu, e eu não vou deixar os dois falarem. E aí quando a Marília fez a pergunta, que era essa minha amiga, depois eu fui fazer pergunta, ele falou: não, você não vai fazer. Eu falei: eu queria que constasse em ata, que o senhor não permite que eu faça a pergunta. Ele: não, eu não vou constar. Gente do céu, como E aí eu virei e assim? falei: eu queria que o senhor Absurdo. constasse em ata, que disse que não vai constar, que está me negando acesso à palavra. E nisso, na época, o computador era dele, a gente não tinha acesso, né? A escrivã ia digitando, a gente não sabia. Tinha telinha. Não, hoje tem. E aí, quando terminou a audiência, ele mandou imprimir e mandou a gente assinar do lado de fora. E eu virei e falei: não, Excelência, eu quero assinar a ata aqui na mesa. Eu quero ler e ver o que foi consignado ou não. Ele: não, você não vai assinar. Aí eu peguei e falei: eu vou assinar aqui dentro. Ele: você não vai assinar aí. Levanta agora, tá aí e sai. Eu falei: Excelência, o senhor tá falando com um profissional, não é com um moleque. Aí ele falou pra mim a mesma coisa: levanta da minha sala e sai daqui agora. Aí a Marília pegou meu braço, a gente levantou, saiu e ficou do lado de fora. Quando a escrivã veio com a ata e a caneta pra gente assinar, a Marília pegou, rasgou a ata e jogou no lixo. E falou: eu não vou assinar a ata de uma audiência em que várias prerrogativas foram violadas e que eu, por ser mulher, e o meu colega, por ser um advogado novo, né, por ser um advogado diferente do que ele deve estar acostumado a ver, sofremos preconceito.
E aí a gente saiu e dias depois eu vi que o nosso nome estava com inquérito. Ele pediu para instaurar um inquérito Meu por Deus. desobediência. Inclusive esses dias eu fui pegar a folha de antecedentes penais e tá lá, né, que houve um inquérito policial, eu como envolvido, a Marília como envolvida e ele como vítima. Nossa. Pelo Gente, é crime inacreditável. de Meu desobediência. Deus do céu. Situação. E aí a OAB interviu, houve o desagravo, né? A gente foi lá pra porta, teve o desagravo dizendo que ele violou prerrogativas. Então foi uma experiência bem ruim em relação a esse preconceito que veio, na verdade, de um magistrado. Então o advogado criminalista, ele sofre preconceito, né? A gente tem aí uma forte tendência de criminalizar a profissão. E muitos juízes, infelizmente, despreparados, eles agem dessa forma. O juiz muitas vezes, em vez de depois de passar num concurso ele fazer uma reciclagem, não. Ele se acomoda, acha que tem o poder da caneta protegido por uma toga e ele não percebe que a justiça não é o poder dele, né? A justiça é um sistema e isso infelizmente acontece bastante. Sim, e acabou que interferiu, não sei se interferiu ou não, né, no resultado. Não, porque a gente conseguiu, depois de tudo isso, que ele saísse da vara da infância. Então não foi ele o juiz que julgou ao final, foi outro juiz. Né? Mas certamente se ele continuasse, a gente levantaria a suspeição dele. Porque não tem como. Ali vira uma questão pessoal. Desde antes, né, ele já estava olhando com um cunho totalmente pessoal. Então, como é que um juiz fala para a promotora que estão chegando 3, eles achavam que eram 3 advogados, mas eram 2 advogados e um estagiário, e ali já era uma associação criminosa. Ou seja, já é uma forma de criminalizar a atuação do advogado. Né? Tem muita gente que fala que quem defende bandido é bandido tanto quanto. Não é assim que funciona a situação. Né? Então, infelizmente, a nossa área, a gente tem que fazer uma depuração. É um trabalho de limpeza, mostrar que todo mundo tem direito a uma defesa. Todo mundo, independente de quem quer que seja. E tem gente que não aceita isso, que acha que o bandido não tem que ter direito à defesa. Que bandido é bandido e bandido tem que estar preso, pronto, acabou. Quando num país que a gente sabe que impera a corrupção, quando num país em que a gente sabe que a corrupção não é crime hediondo, se quem está lá em cima não dá o exemplo, como é que a gente pode pegar e nivelar a base? Né? Então a gente tem que ver que é um país discrepante. Complicado. Sim, complicado. E, professor, a gente viu nas redes sociais do senhor que o senhor foi convidado para ser docente numa pós-graduação de... Deixa eu só olhar aqui, que eu sempre me confundo. De LGPD-QIA+, né? Que é uma área que é muito importante, eu acho, que ter. Porque eu vejo que tá tendo muito preconceito ainda, por mais que é uma área que tá tendo um reconhecimento maior, ainda gera muito preconceito nas pessoas. Como que foi pro senhor receber esse convite? E o que esperar? E o que esperar, né? Vai ser tratado, porque eu vi que o senhor colocou lá que tem temas muito atuais que influenciam diretamente no direito, né? E que muitas vezes não é falado, né? Que a gente... Se discute muito o crime de homofobia. Que crime é esse? Homofobia é um crime? Isso existe? Está tipificada onde? Então existe muita coisa no senso comum que está equivocada. Né? A gente não tem a tipificação do crime de homofobia. Então quando você xinga uma pessoa pela condição sexual dela, isso é injúria. Isso não é homofobia, não há uma tipificação específica para isso. A gente agora vai publicar inclusive um artigo lá pelo TJ do Rio de Janeiro, numa revista de lá, sobre a qualificadora do feminicídio para a mulher transexual. Então, a pessoa que nasce com sexo biológico masculino, mas ela faz a mudança de sexo, não necessariamente a cirurgia, porque não precisa hoje você fazer a cirurgia para ser uma pessoa trans. Então a pessoa se identifica como do gênero feminino e ela é assassinada, né, em decorrência dessa circunstância. Isso seria feminicídio? Então são questões muito polêmicas que giram em torno disso. Né? A gente tem a questão do esporte, que envolve a questão da pessoa transexual, que tem a força física superior à da mulher biológica. Então como é que o direito está discutindo isso? Então nessa perspectiva, essa pós-graduação é uma inovação, porque ela vem para discutir essas temáticas. Né? O transexual, ele pode ser vítima de feminicídio? Nós podemos falar em crime de homofobia dentro do ordenamento que a gente tem hoje? A gente fala em injúria racial. Será que xingar uma pessoa pela condição sexual dela
vai se enquadrar nesse conceito da injúria qualificada, né, que é a injúria praticada por questão de raça, cor, etnia, origem, religião, idade e deficiência. A homossexualidade se enquadraria aí para se tornar uma espécie qualificada da injúria. Então tem muita coisa interessante no aspecto jurídico que precisa ser discutido, né, na esfera penal. A pós envolve outras áreas. A minha área vai ser a penal, para discutir exatamente sobre essas questões polêmicas. Então ela também traz a parte civil, sim, porque tem muito problema na questão do nome, da identificação. União estável, questão de pensão, né, a questão do divórcio, a questão da adoção. Então tem muitas coisas aí que circundam, né, essas questões que vão ser discutidas nessa pós-graduação. Essa questão do nome, por exemplo, a gente tem visto várias informações. Né? A pessoa hoje, transexual, ela precisa mudar o nome para ser reconhecida pelo nome social? Se não for reconhecida pelo nome social, ela não mudou no documento, mas ela mudou socialmente, ela é reconhecida por aquele nome. Isso gera algum abalo emocional, gera algum dano moral, e mais no ambiente de trabalho. Se a pessoa é transexual, mas ela só tem o nome social, ela não mudou o nome civil ainda, pergunto, não tratá-la por aquele nome pode gerar algum tipo de dano moral, né? Assédio moral pode gerar questões trabalhistas. Então tudo isso vai ser abordado nessa pós-graduação. Realmente é uma inovação. É uma inovação. Inclusive eu vi essa semana no site do TRF, né, que foi julgado procedente para uma advogada, né, que no momento da audiência, quando ela foi sustentar, eles chamaram ela pelo nome de certidão, né? Pelo nome que ela se identifica. Né? E eu achei isso muito engrandecedor para essa área, porque foi uma decisão procedente para ela, e eu acho que só tende a crescer mais essa identidade assim, dentro do direito mesmo, né? Mas o direito ele nasce da sociedade, só que a sociedade ainda tem muitas barreiras aí. Né? Então essa discussão ela é necessária. A gente precisa que isso aconteça na nossa sociedade civil, né? Para ampliar exatamente esse leque dentro do direito. Bem, como a gente já falou de jovens advogados, já falamos de vários cursos aqui, mas tem aquela galera que ainda está estudando para conseguir a vermelhinha, né? Que é uma fase complicada, né? Eu acho que todo mundo que já passou sofreu bastante. E os senhores ministram, né, cursos preparatórios para a OAB. E a gente gostaria de saber quais são as dicas que vocês dão para esses alunos e qual a importância desses cursos preparatórios para a prova, porque muita gente também acha que não precisa estudar, que só a faculdade já... A cara do Principalmente para a primeira fase, né? A gente escuta muito isso, a primeira fase é tudo que eu vi na faculdade. A prova da OAB não é uma prova fácil, né? Porque aborda, acho que são 12 disciplinas diferentes, então eles cobram coisa que você viu no primeiro semestre. Então, por mais que você tenha estudado, né, foi aquele aluno exemplar, você não vai lembrar de tudo, né? Então, o conselho que eu dou até para que você não se frustre é fazer sim um preparatório para você revisar algumas coisas, né, relembrar outras e aprender a fazer a prova da OAB. Porque são situações bem diferentes. Você pegar um concurso para delegado, um concurso para juiz, para promotor, é uma pegada totalmente diferente da prova da OAB, né? Então, se tem condições de fazer um preparatório e está ainda fazendo curso, isso vai te ajudar a ter uma disciplina para estudo, né? Então, algumas faculdades, elas disponibilizam aí um preparatório, né, como a gente dá aula no DF, lá tem um preparatório para os alunos. A gente participou, inclusive. E muitos alunos não dão valor. Então, a gente costuma ter muitas inscrições, mas pouquíssimos frequentam. E aí vão ver a dificuldade que tem depois que sai, né, quando não consegue passar. E aí fica mais difícil ainda, né? Porque o psicológico também vai interferir. É uma prova que, ao mesmo tempo que não é fácil, porque tem uma abrangência de conteúdo muito grande, tem coisas ali que a gente não costuma estudar, como o Estatuto da OAB. Você vai estudar no final do curso, né? E o aluno, às vezes, nem dá tanta importância. Quando chega na prova da OAB, vê que precisa daquilo.
Então, é ter essa consciência, né, de se preparar para não se frustrar, porque apesar dessa grande dificuldade do conteúdo, ela é uma prova fácil, entre aspas, porque você não tem um concorrente, você não tem que lutar por uma vaga. O seu maior concorrente e único concorrente é você. Né? Então, a questão do psicológico também interfere muito. Com certeza. Muito. A cobrança dos familiares, a sua cobrança, porque depois que você forma, você tem um diploma sem ter condições de exercer nenhuma profissão. Então, isso pesa muito. Eu vejo que alguns alunos têm mais problemas psicológicos para conseguir enfrentar essa prova do que dificuldade quanto ao conteúdo. E tem a questão de também estudar a banca, né? Sim, a FGV, estudar as questões, como é que ela entender cobra. como eles cobram, né? E a prova da FGV é uma prova bem peculiar, né? Então, a dica que eu dou para os meus alunos chegou na reta final, façam questões. Não adianta você querer ler doutrina ou lei seca, que você não vai ler o Vatimeco inteiro. Você não vai ler todas as doutrinas. Isso você tinha que ter feito na graduação. Né? Então, e que não acontece. Não. Né? O povo vai ler doutrina quando se vê obrigado para se preparar para um concurso mais difícil. Então, é fazer questão. É fazer questão para você se adaptar à forma como a FGV cobra. E simulado também. Sim. Isso me ajudou assim, bastante. Fazer como se fosse o dia da prova, né? Sentar sem celular. Eu acho que isso faz toda a diferença. É tentar não se sabotar. Né? Não é colocar várias dificuldades aí, senão daqui a pouco o resultado vem e não é muito agradável, né? A gente tem aluno aí que ficou 5, 6 exames tentando, porque se auto-sabotava, né? Não dizia que não tinha tempo, não estudava direito, fingia mesmo que estudava e se auto-enganava, né? Exatamente. E assim, a primeira fase ela é totalmente diferente da segunda, né? Sim. E são preparações diferentes. Totalmente. Né? Então, assim, a primeira fase você dá para estudar por questões e tal. A segunda fase você tem que conhecer a profundo, né? Assim, técnica. Exatamente. Técnica, como faz. Teses. Como a B vai corrigir a sua prova. Como ela cobra. Um estudo diferente da primeira, porque na primeira você fica ali mais na leitura, tentando relembrar alguma coisa, mais na teoria. Na segunda, se você não vai escrever, não adianta. Você tem que treinar a sua escrita, porque uma coisa é você mentalizar a elaboração de uma peça, de uma resposta. Outra coisa totalmente diferente é você colocar isso no papel. E no tempo treinado, que, gente, Exatamente. é muito pouco difícil. tempo. A gente Boa. acha que 5 horas quando tá muito, né? Mas quando você tá ali com o tempo cronometrado... Isso. E ainda tem as questões subjetivas. E também. além das expressões técnicas que eles exigem, né? Não basta você saber a resposta, você tem que saber qual é a expressão técnica que tem que ser utilizada. Forma jurídica de expor isso no papel, né? E no curso que eu fiz eu achei muito interessante porque eles não aceitavam, eu fiz um curso online, né? Eles não aceitavam a gente mandar a peça digitada. Tinha que ser manuscrita. E eu vejo que isso fez muita diferença. A segunda fase, já vai na com minha a memória. opinião, é muito mais cansativa. Porque você já está saturado da primeira, né? Você já veio... o tempo para estudo é menor. E a pressão você... psicológica é maior também. Você fala, já passei na primeira. Agora eu tenho que passar na segunda. E você tem que treinar. Então você tem que, além de todas as obrigações que a gente tem ali no dia a dia, você tem que assumir o compromisso de escrever. Né? Para você, na hora lá, não dar branco das expressões que a gente tem que usar nas peças. Tem que aprender a usar, a achar as coisas no código, coisa que a maioria termina o curso sem saber. É importante saber marcações, fazer marcações, porque você economiza tempo. Otimiza o tempo no momento. Tudo isso é estratégia, né, de estudo. E eu lembro que o professor Anderson falava muito na aula de prática penal assim, gente, a UB cobra sim, então eu vou cobrar sim, não é como na prática, porque muitos alunos falam assim, não, já estagiei em escritório, eu sei fazer peça, mas não é, né, professor? Não é. Totalmente diferente. É outra situação, outra pegada, outro padrão, né? Como dito, na UAB, a FGV, às vezes, você até nem escreve tão bem,
Mas se você souber a expressão técnica que tem que ser utilizada no espelho, você pontua. Às vezes o aluno escreve muito bem, mas aquela expressão técnica ele usa um sinônimo e ele não é pontuado. Então existem regras, né? Existem técnicas. A OAB, ela não exige que você demonstre conhecimento. Ela exige que você demonstre técnica. Então, você pode ter o melhor conhecimento do mundo para botar numa petição quando você faz na prática, né? Mas para a OAB não é isso que é exigido. Então, é o que eu digo para um aluno que vai fazer a prova da OAB. Você não precisa de 10, você precisa de 6. Só que para ter esses 6, você tem que ter um mínimo de técnica, né? Coisa que muita gente que peticiona aqui fora não tem. Veja, no juizado especial a pessoa não precisa ser formada em direito para peticionar. Qualquer um pode, não exige capacidade postulatória. E você pega petições feitas por terceiros, por pessoas que não são advogados, melhores do que petições de muitos advogados, né? Então, como é que você justifica isso? Então, aquela pessoa sabe escrever, ela sabe desenvolver, ela tem um raciocínio fluido. Para a prática, aquilo é excelente. Mas para a FGV, você nem linha tem. Você nem pode desenvolver muito, porque você tem uma limitação ali, né? Então, é isso que os cursos eles ajudam o candidato a desenvolver, né? Essa perspectiva e essa técnica para buscar a aprovação. E a gente viu que vocês lançaram um curso de segunda fase, né? Como que foi para vocês a organização e como que foi ministrar o curso da segunda fase? Como a gente lançou em meio à pandemia, logo após a pandemia, o pessoal estava muito viciado ainda na questão online, né? Então, pra gente houve uma certa dificuldade, porque a gente é do presencial. Não adianta, eu e a Ana Paula, a gente gosta do contato, a gente gosta de pegar na mão, de ajudar, de mostrar a dificuldade, de ver a dificuldade e de superar a dificuldade do aluno. Então, a gente enfrentou uma grande dificuldade nessa era da tecnologia, que as pessoas se acomodaram, a gente prefere online, a gente quer online e tal. E quem veio em relação ao presencial também veio pegando o problema da pandemia. Se acomodou e deixou de estudar. Então foi complexo. Eu posso dizer que foi complicado a gente atuar nesse primeiro curso que a gente levou para o pessoal por conta da pandemia. Muita gente acabou se acomodando na forma de estudar, né? Muita gente acreditou que a própria FGV ia flexibilizar, talvez até deixar a prova acontecer de forma virtual. Gente, foi o contrário, né? Foi o contrário. Mais aprovação dobrou. E isso surpreendeu quem não estava, né, aí agindo com afinco, tendo foco. Então foi um período de muito desafio. Foi. Né, esse curso e assim, que a gente lançou. Eu acho que um outro desafio também muito grande que a gente enfrentou é que hoje tem muito curso virtual e que cobra muito barato. Então, para a gente, financeiramente, para compensar, eu não consigo cobrar a mesma coisa que um curso que tem uma extensão nacional. Entendeu? Eu não consigo pagar os custos que o curso traz e dar um lucro para gente. Então, é um meio complicado de entrar, né? A gente, apesar de ter plena consciência da excelência do curso que a gente oferece, porque a gente faz isso há muitos anos, a gente sabe como eles cobram, né? E temos condições de preparar as pessoas para essa prova, claro, se elas tiverem uma bagagem, porque a gente também não faz milagre, né? Só Jesus. Mas a gente tem uma concorrência muito grande, né? E que a pandemia reforçou ainda mais, né? Essa força dos cursos online. E que não é a mesma coisa. Eu, pelo menos, você não tem um acompanhamento pessoal como a gente faz, de sentar, corrigir, aqui tá errado, você tem que fazer assim. Mentoria, né? Não tem. Né? Não tem, mas é mais barato e a facilidade de você estar em casa, assistir a hora que você puder, né, traz essa concorrência bem difícil de que... Professor Anderson, o senhor acabou de lançar um livro, né? Sim, esse é um livro. Apresenta ele pra gente. Bem, gente, nosso livro aqui, né, sobre adolescência em conflito com a lei. Uma experiência que partiu de uma expectativa totalmente diferente quando eu comecei a ingressar nesse campo, porque, como eu disse no início, eu tinha um preconceito enorme com a adolescência em conflito com a lei. Na verdade, eu era daquele partido de que
o lugar de pivete era na cadeia, a redução da maioridade penal já, enfim. E como sempre eu costumo me desafiar. Então, quando surgiu a oportunidade do mestrado, que eu levei essa temática, eu falei, vai ser uma temática que vai trabalhar uma área sensível, né, da sociedade, mas ela vai me estimular a enfrentar um desafio pessoal. Porque esse desafio fez com que eu fosse para uma unidade de internação, para conhecer o dia a dia desses adolescentes, porque a gente fala muito aqui fora, mas nunca foi para conhecer. As pessoas falam de presídio, mas nunca visitaram um. As pessoas falam de uma unidade socioeducativa, mas nunca foram numa. E eu só fui depois de muitos anos já de formado e atuando na área criminal. E eu me surpreendi. Me surpreendi com o dia a dia deles, com a relação que eles constroem lá dentro. Eu me surpreendi com as histórias deles. Então, aquilo ali foi além de simplesmente escrever uma dissertação. Aquilo ali foi uma superação de paradigmas, né? Foi uma construção de um lado que eu não conhecia em mim mesmo. Né? Ali me desenvolveu um pouco mais de empatia, me fez ter contato com uma realidade que eu não conhecia, conheci muitas histórias inesperadas. Eu achava que ali tinha um monte de meninos violentos, agressivos, quando na verdade muita coisa ali não corresponde ao que a gente ouve aqui fora, né? Então a experiência para escrever esse livro foi algo que me mudou não só como profissional, mas me mudou também como pessoa, né? E hoje, claro que eu ainda tenho alguns tabus, eu sou ser humano, não tem como dizer, eles são anjos, são maravilhosos, não, mas me mudou muito a minha concepção de vida. Né? Então, esse livro, ele não só, como dito, é um livro técnico, mas ele também é um livro onde eu trago algumas questões muito pessoais, né? Algumas questões assim de cunho subjetivo, que me mudaram como pessoa, como ser humano. Uau. Onde a gente encontra? Porque eu já fiquei curiosa pra ler. Bem, o livro pode ser encontrado na editora Dialética, né? Ele tem a venda online, ele estava até na Amazon há pouco tempo. E essa editora, ela é especialista exatamente em publicar dissertações, né? Só que o que acontece? Eu terminei a minha dissertação e eu mudei muitas coisas para tornar o livro, não um livro somente técnico. A gente viu, né, que vocês são muito atarefados, assim. E a gente gostaria de saber, até pra gente mesmo aprender, como vocês conseguem conciliar tudo. Trabalho, curso, família. Não consegue. Academia, viagens, que família. Tem que ter, família. Muita coisa. E também, e no meio disso tudo, no meio disso tudo, como é que, o que motiva vocês, se no meio disso tudo, né, a gente sabe que tempo é pouco, o que motiva vocês a sempre continuar? Principalmente nessa área da docência. Da docência. Né? O que motiva? Assim? Amor. O amor ao que a gente faz. De verdade, é ver o resultado, é a gente conseguir terminar o semestre sabendo que o aluno aprendeu um pouquinho do que a gente tem para ensinar. É ver isso aqui, o resultado. Do que a gente pôde de alguma forma interferir e contribuir para a formação de alguém. É isso, que dinheiro nenhum no mundo paga. E é o que certamente nos segura nessa profissão. É até engraçado, porque quando eu entro na sala de aula, eu esqueço tudo. Eu fui dar aula no dia que meu avô foi enterrado, porque eu sabia que eu não ia ter outro dia para a turma ver aquele conteúdo. E lá eu esqueci o que eu tinha vivido durante o dia, mas é porque eu gosto de estar ali, sabe? Eu me sinto bem estando ali. Tá cada vez mais difícil, né? Até pela valorização da profissão e da relação que hoje os alunos têm, que é bem diferente de quando a gente começou ou de quando a gente estudou, né? A gente tinha muito respeito, eu tenho ainda e meus filhos vão ter, né? Muito respeito por essa profissão. Mas não é a realidade que a gente está enfrentando hoje, está cada vez mais difícil, né? Então, é persistência mesmo, é fazer porque a gente ama, porque quem está ali por dinheiro já abandonou há muito tempo. Agora, com relação
A agenda. A gente, eu acho que eu nem penso direito assim nas coisas, porque Vai fazendo, porque senão... se a gente parar pra pensar, a gente não pegaria muita coisa. Tem hora que eu olho pra ele e falei, nossa, que bosta. Eu me arrependi de ter pegado isso, mas se eu assumir o compromisso, eu vou até o fim. E é organização, né? Eu me culpo muito de me dedicar muito, assim, porque eu não consigo fazer nada pela metade, né? Então, se tem uma ideia, se eu vejo que isso vai fazer a diferença para o aluno, eu tento colocar em prática, e isso acaba me tomando um tempo muito precioso com a minha família, né? Então, eu ainda me culpo muito de ocupar o meu tempo com a profissão, né, com a docência, que toma muito mais tempo do que a advocacia, porque a gente não está só em sala de aula, a gente tem que preparar material, preparar a prova, então tudo isso demanda um tempo muito grande, né? Mas é tentar se organizar. A atividade física que eu faço, você ainda consegue malhar depois de tudo isso, com 2 filhos, casa? Sim, consigo, porque isso me traz energia. Se eu não fizer a atividade física, eu não consigo fazer nada do que eu faço. Então, se eu parar para pensar assim, no meu dia, eu acordo cedo com os meninos, deixo na escola, trabalho um pouco antes de começar a aula, dou a minha aula, trabalho depois, chego em casa, muitas vezes estou almoçando e trabalhando, né? À tarde os meninos têm atividade, então eu exerço ali o papel da mãe, né? Tento exercer, mas eu tenho um companheiro que me ajuda em tudo. Me ajuda não, né? Ele dá o suporte, ele contribui efetivamente, né, com a educação dos meninos, né, com tudo. Então, isso também faz toda a diferença. Eu vejo colegas que não têm esse apoio, né? E graças a Deus eu tenho um companheiro que me ajuda, me incentiva a fazer tudo isso, a realizar os meus projetos, né? Se não fosse a ajuda dele, certamente eu não faria metade. Porque enquanto eu estou na academia, às vezes ele está comigo, os meninos também, né? Enquanto eu estou fazendo uma audiência no horário à tarde, que eu estaria com os meninos, ele tá. Então, eu tenho esse suporte, né, que me ajuda muito. Perfeito. E o senhor, professor? Vamos lá. Gente, é aquela coisa, camarão a onda leva. A onda vai vindo e a gente vai assumindo e cumprindo, dando jeito, dormindo 2 horas por noite, almoçando e trabalhando ao mesmo tempo, porque enquanto você está elaborando prova, você está olhando PJE, você tem uma alegação final para fazer, e aí você tem uma reunião para... É loucura, né? Por isso que eu tinha um professor que sempre dizia, o advogado que não tem na bolsa um remédio para gastrite e outro para dor de cabeça, Tá errado. não vai ser advogado. É alguma coisa errada. Mas é aquela coisa, eu acho que para pessoas como eu, que sou extremamente hiperativo, eu não podia estar em lugar melhor, né? Porque eu preciso estar me movimentando, eu preciso estar fazendo, eu preciso me desafiar e ser desafiado. Então, a advocacia e a docência fazem isso, né? São 2 profissões que não me deixam parar. Então, eu tenho que me desafiar o tempo todo e sou desafiado o tempo todo. Então, é superar obstáculos e você vai se adaptando. O lado ruim disso é o sacrifício em relação à família, né? O lado familiar, o lado do lazer, ele acaba sendo prejudicado em decorrência desse excesso de cautela e desse excesso de dedicação que a gente acaba tendo na profissão. E isso pesa, muitas vezes pesa, né? A gente vê que o tempo às vezes está passando, tem horas que eu paro e falo, meu Deus, o que eu estou vivendo? O tempo está passando, eu preciso viver um pouco, né? Por exemplo, meu filho está morando em Recife agora. Para estar com ele, é tudo cronometrado na agenda, quando pode, quando não pode, quando volta, quando não volta. Então, assim, é um sacrifício. E esse sacrifício muita gente não está disposta, né? Olham pra gente e falam, professores reconhecidos, são bons advogados, só vem que a gente chegou. Que a gente está fazendo o processo, né? Não vê o processo que tem por trás disso, né? Não vê o que a gente já abdicou, o que a gente deixou de lado. Não olham a caminhada, só olham o ponto de chegada. Então, a gente passa por muita coisa para poder estar aqui,
né? E eu mesmo, por diversas vezes eu falo, olha, eu tô exausto, eu não sei se eu vou dar conta. Todo semestre. Todo semestre, A gente passa por inclusive, isso. eu indo pra UDF, eu falo, hoje eu não dou conta mais, eu não dou conta, eu vou desistir. Só que quando eu entro em sala de aula, a coisa muda, a mágica acontece, aí você sai renovado, fala, cara, como eu amo dar aula, né? E uma das coisas que eu falo da docência, por que a docência é tão especial pra mim? Porque ela depende de mim. Eu faço a minha sala de aula, eu crio a ponte com os meus alunos, a advocacia não depende só de mim, né? Então, eu digo que cada dia que passa, o meu amor pela docência aumenta, porque ali sou eu, é o Anderson. Agora, quando você vai para a advocacia, você depende de um juiz, você depende de um delegado, você depende de um promotor, você depende da vítima, você depende das testemunhas, você depende da perícia, você depende o tempo todo de alguém. Você nunca consegue finalizar o seu trabalho, porque sempre tem alguém que vai ter que fazer com que você dê o próximo passo. Na docência, não. Por mais que a gente se sacrifique, a gente consegue planejar, executar e a gente vê o resultado acontecer de acordo com a nossa expectativa. Na advocacia, não. Você não pode ter expectativas, né? Você tem que acreditar no resultado, mas a expectativa ela pode te frustrar, porque quem julga não é você, né? Então, você pode fazer um trabalho excepcional, ter um trabalho ali com todo o arcabouço teórico, técnico, com toda a oratória, com toda a linguagem, mas se você não cair nas graças daquele magistrado, se ele não pensar como você, não adianta. E aí gera um atrito com o cliente, que vai ficar decepcionado porque pagou um serviço que não deu certo. Então, isso consome muito o nosso dia a dia também, né? Essa questão com o cliente. Quando ele tem a expectativa no resultado, ele vê que você está dando o seu melhor para conseguir e não vem. Então, assim, são choques diários que a gente tem, né? A gente ama o que faz, mas de repente vem uma onda e joga a gente no chão. Aí a gente levanta, continua, aí vem outra onda. E assim a gente vai seguindo, né? Aprimorando, tentando melhorar a cada dia, lutando para quê? Para que amanhã essa técnica, toda essa questão que a gente passa em sala de aula, sejam aplicados por vocês, nos tribunais, né, nas delegacias. Então a nossa esperança é essa, que na docência a gente faça a nossa parte. Tem muita gente que só sabe reclamar. Ah, o judiciário está podre, ah, o delegado é podre, ah, o tribunal é podre. Mas a pessoa só reclama, ela faz o quê? A gente está ali dia a dia fazendo a nossa parte, porque amanhã quem vai estar ali são vocês. Então a nossa semente a gente vem plantando reiteradamente. É cansativo? É. É muito árduo? É, mas compensa. No final, compensa. E a gente Inspirador. agradece muito esse amor de vocês pela docência, porque nós, como alunos, né, a gente percebeu muito isso. Há professores que amam e que a gente se encanta porque eles amam aquilo. E há outros professores que tá batendo ponto, né? E assim, e a gente acaba se conectando mais com a matéria que é ministrada por professores que amam. Faz mais sentido. Exatamente, porque ao mesmo, vocês não passam só o conteúdo, vocês passam o amor por trás. E pra Isso gente, inspira, né? Ensina pra vida, não é só a questão técnica, né? Sim, a gente queria muito agradecer. Um exemplo, né, quando a gente estava fazendo TCC com a professora Ana Paula, ela respondia a gente assim de madrugada, sempre. E ela não deixou de dar suporte. Mesmo Realmente. tão atarefada, né? Já que a gente tá nesse clima, assim, eu queria introduzir uma pergunta, né? Porque a gente sempre vê vocês dois juntos. E aí a gente queria saber como surgiu essa amizade tão bonita de vocês, assim. Na verdade, começou com a antipatia dele por mim. Na graduação ainda. Eu tava 2 turmas antes, ela era da turma da minha irmã. Então, eu encontrava a minha irmã no intervalo, ou então em alguma comemoração, alguma coisa, e a Ana Paula tava. E eu achava a Ana Paula extremamente metida. Eu falava, arrogante, metida, petulante. Petulante, olha só! Petulante. Você acha? E a gente nunca teve muito contato na época da graduação. Eu tinha contato pela minha irmã, né? Mas era amiga da minha irmã, eu suportava, vamos assim dizer. E aí, para minha surpresa, em 2012, eu estava no NPJ e foi contratada uma nova professora para atuar. Quando chega Ana Paula. Petulante. Eu olhei e falei, Chega eu não tô Heroes. acreditando.
Tanto é que no início a gente não tinha muito contato não, né? Ela estava de um lado, eu fiquei mais do outro, só que o trabalho acabou aproximando a gente. E aí a gente se aproximou em relação ao NPJ, acabamos nos aproximando por conta do trabalho, por uma questão até pessoal, a gente não conseguiu ter uma aproximação maior dentro da instituição, motivos de ordem pessoal, mas esses motivos de ordem pessoal acabaram me deixando muito doente ao ponto de, no momento em que nem eu sabia mais o que fazer, a Ana Paula foi quem me estendeu a mão, né? E a partir dali criou-se um vínculo que não pode ser quebrado, que não pode ser rompido. Esse vínculo ele se estendeu ainda mais quando meu filho veio e ela se tornou a madrinha dele. Hoje ela é a madrinha do Victor. É a petulante. E hoje se tornou indispensável na minha vida. Os projetos que eu penso, os projetos que eu visualizo, ela sabe que está em todos. Né? Eu sempre viro uma conselheira, uma amiga, uma confidente, uma cúmplice, uma colega de profissão, uma pessoa que me inspira, que eu admiro muito profissionalmente e pessoalmente, como mãe, como mulher, como amiga. Uau. E a Ana Paula ela sabe a importância que ela tem na minha vida. Muito bonitinho. E agora, aquela pergunta clichê que todo aluno que se familiariza com direito penal faz. Tem algum caso marcante, assim, que vocês possam falar? Que é algo que marcou na carreira? Para mim tem um caso que com certeza é um que marcou a Ana Paula também, o caso do Hernani. Do filho que matou a mãe com panelada de pressão e decapitou a mãe. Foi aqui no... Foi em Taguatinga, no NPJ. Esse caso chegou... Eu tinha 2 meses de NPJ quando o júri aconteceu. Esse caso chegou para que a gente fizesse a defesa do réu e eu não consegui. Quando eu peguei, foi um dos momentos que eu entrei num dilema. Né? Eu peguei aquilo, me chocou muito, porque minha mãe é muito sagrada. Eu não consigo imaginar alguém encostar na minha mãe. Imagina um filho fazer aquilo com a mãe. E quando eu vi aquilo, foi pra mim uma sensação assim de impotência, de medo, de pânico, de pavor. Foi a sensação que me fez questionar se era aquilo que eu queria. Porque quando eu me vi tendo que defender aquele homem, eu não sabia o que fazer. Né? E eu virei e falei, Ana, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que fazer aqui. E na época tinha um terceiro professor também que atuava com a gente, que era o professor Paulo. E aí eu peguei e falei, olha, eu faço a parte técnica. Eu vou mexer aqui, ver o que a lei pode fazer para amenizar a situação dele. Mas fora isso, eu não tenho coragem de sustentar para ele no tribunal do júri. Eu não consigo. E aí eu fiz a parte técnica, o que cabia ser feito. E falei, ó, agora a partir dali eu não tenho mais como. Inclusive falei com o juiz. Né? Virei para o juiz e falei, ó, excelência, eu não tenho condição psicológica de atuar nesse caso, então eu gostaria de verdade que meu nome fosse retirado daí, que eu não tenho condição de fazer esse júri. É uma questão pessoal, de foro íntimo. E aí foi nomeado esse advogado para fazer o júri, né? E ele fez toda a partir dali, porque eu não tinha condição. E aí foi uma hora que foi um dos momentos iniciais que eu comecei a ver aquela questão do conflito principiológico, né, dos meus princípios e valores com o caso criminal. E aí eu fiquei pensando, não dá pra atuar em tudo, né? Tem momentos assim que eu vou ter que declinar. E esse foi um momento que eu realmente declinei, me chocou muito. O júri foi um júri muito marcante. Foi dia 8 de março. 8 de março. Vocês gravaram. Então, Dia da mulher. Foi um júri que me chocou muito, né? Aquilo ficou na memória. Foi um júri muito brutal. Ele, por conta de uma discussão com a mãe, teria, né, desferido 4 golpes com uma panela de pressão, enquanto ela estava deitada de bruços, e a tampa quebrou o cabo, ele ainda pegou uma faca e conseguiu decapitar a mãe. Então, assim, foi um caso muito chocante para mim. Né? E a frieza dele fazendo a reconstituição do crime, então foi um momento que me marcou demais. Eu falei, não, tem casos que mesmo eu gostando do criminal, eu sei o meu limite. Que a gente não consegue acreditar no que a gente vai sustentar, né? E para atuar no criminal tem que acreditar, você tem que acreditar. Tem que passar isso, né? Então esse caso foi, pelo menos para mim, foi um caso muito marcante. Aí, muitos casos no NPJ marcaram mesmo. A gente tinha um assistido cativo lá, né?
habitual, que era o Diabo Loiro do Areal. Andrew Roger de Exatamente. Ele com 22 anos, ele tinha mais de 60 anos de condenação. E aí o Anderson fez um júri em que ele era a vítima, então ele não podia mais atuar na defesa. E aí virou o meu designado ali. E aí eu fiz todos os outros júris dele. É uma pessoa extremamente violenta, sabe? Mas comigo sempre muito educado. Muito educado. Eu tive uma discussão com a mãe dele, inclusive. Que ela foi no NPJ. Passou por todos os núcleos de prática, defensoria, e ninguém conseguiu atender o Andrew, entendeu? Mas aí a gente fez a defesa deles em vários processos. Teve um que me marcou, assim, um caso que me marcou muito, porque foi o primeiro júri que eu fiz com o meu sócio, com o meu pai, e a gente se entregou de alma, assim, sabe? Foi um júri pro bono, e a gente assumiu aquela defesa ali com todo o amor que a gente podia, sabe? Porque a gente acreditava naquela história. Então marcou muito o nosso primeiro júri juntos, mas são muitas histórias, né? Assim, que se a gente for parar pra analisar, a gente não acredita que o ser humano é capaz de fazer muita coisa, mas acontece. E tem um caso que gerou na gente algumas reflexões, né? Nós dois. A gente só pega se você pegar comigo, eu e ele. Porque é um caso bem pesado, envolvendo criança, tudo. Então, alguns casos a gente se força mesmo, né? Mas a gente tem que colocar na cabeça que a gente não faz milagre. A gente está ali para atuação técnica. Em alguns casos é técnico mesmo, não tem, né, muito o que fazer, porque se o crime foi cometido, a lei tem que ser aplicada. De forma correta. Exatamente. A senhora atuou também naquele caso da aluna da UDF, né? Eu fui advogada da mãe dela, né? A gente tentou uma habilitação, na verdade, na procuração. Tava eu, o Anderson, meu sócio e a Ana Dória, 3 professores dela. E a gente teve um impasse muito grande, porque a Kênia, ela não conseguia saber do processo, sabe? Ela passou por um luto muito pesado, não é por menos, a Letícia era a única filha, né? E por um ano ela estava tentando sobreviver. E aí, quando ela se viu um pouco mais fortalecida, ela decidiu conhecer o processo. E só que, quando a gente pediu a habilitação, o tribunal não autorizou, porque o marido da Letícia já estava habilitado. E ela não tinha uma boa, né, relação, eles não estavam num momento de muita convivência, de muito diálogo, então ela não sabia absolutamente nada do processo. E aí, quando a gente levou essa notícia para ela, de que ela não poderia entrar no processo como assistente, que o tribunal negou, ela falou: eu não tenho forças para lutar com isso, para lutar contra isso, né? Eu sei que eu tenho direito. Mas ela não quis seguir, né? Não quis impetrar o mandado de segurança, e aí a gente respeitou. Só que ela precisava ver o que realmente aconteceu, porque ela não viu a filha morta, né? E aí eu conversei com o promotor, eu fui com ela até o Ministério Público e ela pôde ver o processo. Ela queria ver o processo, ela queria ver tudo que estava no processo, todas as fotos, tudo. Para ela passar esse estágio do luto que ela precisava. A Kênia é uma pessoa, assim, de uma força imensa, sabe? E não sei, porque Deus me colocou... Não é nada, gente. Não sei porque Deus me colocou nessa missão aí, sabe? De estar do lado da Kênia nesse momento tão difícil. E aí, resumindo a história, ela conseguiu ver o processo e ela precisava falar da Letícia. E aí eu conversei com o promotor inclusive muito humano, e ele concordou comigo. Eu pedi para que ele substituísse uma testemunha que não estava sendo encontrada por ela.
Então ela pôde falar um pouquinho de quem foi a Letícia, né? Quais os sonhos que aquele monstro ele interrompeu. E aí ela pôde acompanhar todo o julgamento, porque o processo correu em sigilo, né? Então ela não poderia acompanhar. Mas deu certo, assim, dela acompanhar. E ela ainda acompanha, né? Muita coisa, assim, dele. É uma luta que ela mantém aí para defender as mulheres mesmo, né? Desse tipo de ataque. É uma mulher muito forte. Muito forte. Fico gratificada aí pela confiança que ela teve na gente, né? E da gente poder defender um pouquinho a Letícia. Que foi ex-aluna, né? Foi. Ela foi nossa aluna. Infelizmente tá chegando ao fim. Infelizmente. E uma última pergunta é: qual conselho vocês dariam para quem assim tá passando pela fase da OAB, para quem já passou, para quem tá começando a advogar, né? Qual conselho que vocês dariam, que vocês assim já passaram por situações e que venceram e que poderia ajudar a gente a crescer? E que gostaria de ter ouvido durante o processo. Isso. Mais do que a gente já pensava. Então, acho que é ter persistência, humildade, principalmente porque você precisa aprender, você vai aprender com os outros, né? Você não vai aprender ali lendo o livro, a prática é bem diferente da teoria. Então você tem que ser humilde o suficiente para entender que você precisa ter alguém como um exemplo, né? Dizer que realmente, reconhecer que não sabe e estar disposto a aprender e querer sempre fazer o seu melhor, né? Por mais que você ache que financeiramente não vale a pena, às vezes o que menos te trouxe um retorno financeiro vai ser o que mais vai te ensinar, né, a crescer como profissional e como pessoa, né? Porque se também o que você fizer não influenciar no seu crescimento pessoal, você está fazendo errado, né? Então eu acho que é isso, é você persistir, colocar um objetivo na sua vida e buscar alcançá-lo. Não vai ser fácil, mas isso vai acontecer em qualquer área que você escolher. Se você fizer seguir, né, os seus planos aí com um objetivo e buscando sempre fazer o seu melhor e se apaixonando pelo que você faz, não tem como dar errado. E para mim o conselho é um só: não veja o dinheiro como causa, mas como consequência. O dinheiro é a retribuição de um trabalho bem feito que você escolheu fazer, né? Quando a gente se prontifica a pegar uma causa, não é simplesmente fazer a petição, fazer a audiência e acabou. A gente tem o cliente, a história do cliente, a necessidade e os anseios do cliente. Então, a pessoa que ela está nesse início de caminhada, ela também tem que ser um pouquinho psicóloga, né? Então, ela tem que perceber que a causa que vai remunerá-la, às vezes é a causa que é tudo na vida daquele cliente. Então, eu costumo dizer que, primeiro, não vê o dinheiro como causa, e sim como consequência de um trabalho bem feito, e a palavra de ordem, empatia, que hoje as pessoas perderam, né? Então, muitos profissionais são arrogantes. Eu sou advogado. Gente, advogado hoje qualquer um pode ser, né? A gente sabe hoje que não existe mais isso, é uma profissão de elite, mas as pessoas ainda têm isso. Elas querem se impor, elas querem chegar numa delegacia gritando. Elas fazem uma audiência às vezes, porque eu sou advogado. Não, vamos tentar respeitar, manter a ordem, não baixar a cabeça, claro, mas saber como agir, saber como falar, frequentar a sua segunda casa, que é a OAB, né? Lá na OAB você vai ter muitos eventos, vai ter muitos elementos que vão te proporcionar um crescimento pessoal e profissional. Então, não achar que sozinho você vai longe, porque não vai, né? Você tem que ter uniões, tem que ter parcerias. A questão da sociedade, vejam com muito cuidado,
Não é porque você fez a faculdade com um amigo que é gente boa, que ele vai ser um sócio gente boa. Eu costumo dizer que amigos, negócios à parte. Você pode ser amigo do seu sócio, mas cuidado ao ser sócio do seu amigo, né? Porque quando as coisas se confundem, aquilo que tem um limite profissional e ético se perde. Então é muito comum a gente ver o estudante de direito, quando está formando, ele fazer planos. Eu vou ser sócio de fulano, eu vou ser sócio de cicrano. Mas onde a gente começa a mexer com dinheiro, isso pesa, né? E é uma coisa que as pessoas não percebem. É muito comum a pessoa investir num sonho inicialmente, daqui a pouco aquilo é estilhaçado. Então é algo que tem que ser observado também, né? Claro que todo mundo pode, gosta, quer se associar a alguém, mas muito cuidado para não confundir as coisas, né? A questão profissional, ela vai muito além. Mexer com dinheiro vai muito além do que achar a pessoa gente boa, do que achar a pessoa que ela parece ser desenvolta. Aproveitar a faculdade para ver quem é essa pessoa, qual o interesse dela, como é que ela tem participado, ela tem se aliado a quem, né? Qual o posicionamento dela ali dentro. Isso vai dizer muito sobre ela lá fora. Os seus princípios são os mesmos. Exato, né? Porque infelizmente a gente acaba se deixando levar pelas aparências e de repente a gente leva uma rasteira da vida. Então, quando a gente está nessa euforia, nessa novidade, qualquer oportunidade a gente quer agarrar com unhas e dentes, a gente tem que tomar cuidado, porque uma hora a corda pode arrebentar, né? E a gente não tem essa experiência no início. E outra, contrato. A gente vai naquela onda do cliente, eu vou pegar a causa porque eu quero ter causas. Eu quero que as pessoas joguem meu nome no TJ para saber que eu advogo no Jus Brasil, né? Para saber que já tem causas no meu nome. Existem causas que podem tirar a sua paz. Então, enquanto você ficar preso numa causa, né, que você acabou pegando porque o fulano ia te pagar uma determinada quantia e você teria uma causa a mais, aquela uma a mais pode te tirar a possibilidade de ter outras 3 causas. Né? Aquele cliente, ele pode ser um cliente complicado. Então, não feche o contrato no primeiro contato. Saiba quem é o cliente, ouça a história dele e tire um tempo para pensar. Porque essa sede do recém-formado, essa sede do iniciante, ela é muito grande ao ponto de não fazê-lo enxergar além daquilo. E aquilo que pode acontecer a partir de lá pode levá-lo para um tribunal de ética. Né? Hoje, como conselheiro, muitas vezes eu vejo profissionais que acabam sendo julgados porque no início até tentaram ajudar, mas depois não deram conta da demanda e o cliente vai te levar para o tribunal de ética. O cliente vai te processar. Então, saber onde você está pisando, com quem você está lidando também é um conselho muito importante para o jovem advogado, para aquele que quer ingressar na advocacia. Por isso que a voz da experiência sempre é a melhor. Se aliar a alguém que pode estar com você nessa caminhada é a melhor coisa. Mas tem gente que gosta de ser um lobo solitário, né? Então, sendo lobo solitário, pelo menos ouça conselho de pessoas que já passaram por isso e tomaram um calote de cliente. Nem todo cliente vale a pena, né? Tem cliente que não vale a pena, é só dor de cabeça. Então você tem que ter a maturidade para poder entender isso. Só que no início, quando a gente está muito ansioso, não, essa causa eu vou pegar. E aí você não sabe a enrascada que você pode estar se metendo. Né? Então é muito importante também você conseguir saber o terreno que você está pisando. Uau. Que aula que a gente teve hoje aqui, né? Inspirador. Então, a gente tá caminhando pro final, né? E a gente queria agradecer vocês. A gente tem um costume no nosso podcast que a gente gosta de honrar nossos convidados com um presente. E aí a gente trouxe um presentinho pra vocês. Que também é muito especial, né? Porque a gente tá gravando no Dia dos Professores. Sim. Feliz Dia do Professor, que é uma profissão tão linda. Isso. Nossa, esse chocolate Muito eu vou nobre. esconder. Mulher Gabriel. Você pode me dar, já que você não quer levar. Ai, que lindo! Eu adorei. Nobreza. Mostra aqui pra gente e depois lê sua frase. Por favor, professora. Lindo. Leia a sua frase. Nobreza naquele que exerce a arte de ensinar. Aos seus alunos, saiba que és motivo de inspiração, pois tudo o que realiza é perceptível que o que faz com todo o coração. Ai, me arrepiei. Obrigada, menina. Professor, agora é a sua vez. Professores brilhantes ensinam para uma profissão, professores fascinantes ensinam para a vida. Cure.
Que lindo. Meninas, muito obrigada mesmo. A gente que A gente agradece. se sentiu privilegiadas, né? Não, Com certeza. foi o contrário, Foi assim. uma grande honra. Eu queria muito... E eu gostaria de presentear. Ah, gente, Vai ter autografar. sim! Pega a caneta. Depois ele autografa. É. Deixa eu falar. Eu queria agradecer, né, vocês terem aceitado esse convite, abraçado assim, o nosso projeto. Mandei primeiro mensagem para a professora Ana Paula, porque foi nossa orientadora. E ela abraçou assim, de uma forma que foi tão bom, porque assim, como a gente está no começo, foi importante a posição da senhora, porque isso faz com que a gente queira continuar. Não desista. Entendeu? E o professor Anderson, não, a gente tem que filmar. Videocast. Tem que aparecer. Então, assim, tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Só vai ouvir minha voz e quem é? De quem é essa voz? Quem é esse negro lindo? Mas assim, sempre querendo agregar e incentivando os seus alunos desde o início. Né? Eu escolhi a penal por causa da minha tia, que ela fez. Depois ela foi para a área militar. Mas ela me falava com tanta paixão do direito que aquilo me encheu assim os olhos e eu falei, eu quero isso. E eu decidi muito nova, porque ela me levava para a faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente vê de tudo, né? E eu vi professores que estavam realmente só batendo ponto, né? E meio que frustrados até com a profissão. E aí chegam vocês, totalmente apaixonados. A gente vê isso nos olhos de vocês, quando vocês falam sobre o direito penal, sabe? Sobre a história de vida de vocês, por que vocês escolheram. E essa vontade de ajudar o outro, enfim. E aí isso reacende essa chama, que vocês não deixaram apagar e vocês reacendem na gente também, que tá ali, às vezes, num momento tão difícil, né? Que a faculdade, às vezes, a gente tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. E isso é muito importante. Então, assim, a aula também é um momento que a gente chega e o professor tem esse poder de fazer a gente esquecer dos problemas. E é incrível ver isso em vocês. A professora Ana Paula levava a gente pra fora de sala, sabe? Assim, totalmente fora da curva. O professor Anderson, na pandemia, pegou um quadro, colocou lá na casa dele e falou, não sei dar aula sem quadro. Então, Que assim... fazia toda a diferença, enviava foto, né? Isso, do quadro. enviava foto do quadro e depois, não tá dando pra ver, o problema é de vocês. Isso deixa a gente mais perto, né? Essa proximidade, né? Então, assim, muito obrigada por escolher essa profissão, por mais que vocês tenham sacrifícios, né? Que vocês saibam receber esse amor dos seus alunos, que realmente admiram vocês e que contribuem muito. Vocês não sabem o quanto talvez contribui, né? Mas realmente contribui para a nossa formação como profissional e como pessoas também. Então, muito obrigada. E vocês falaram sobre coisas aqui, né? Sobre humildade, tudo isso tá em vocês. Porque vocês estão ocupados, né? Como a gente viu aqui. Vocês abriram um espaço na agenda para vir gravar com a gente. Super pacientes, com vários problemas. A professora Ana Paula falou assim, vamos gravar no escritório. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada, de coração. Com a gente. Inclusive, eu escrevi essa frase, professora. Eu tenho que escrever a frase da minha orientadora. Uma poesia. Temos uma escritora aqui também. Muito obrigada, de verdade. A gente queria pedir nosso autógrafo Nosso especial. Isso. Gente, a gente vai deixar o link do site que vocês podem comprar o livro do professor. Comprem, que realmente vale a pena, ele é um ótimo professor. Com certeza. Com certeza. Acompanhem A gente vai eles. elogiar o livro. Isso, acompanhem eles nas redes sociais, porque eles sempre postam curso, como a gente já pôde falar aqui na entrevista, então é importante. E é isso, né? Sigam a gente nas redes sociais, curtam o vídeo e compartilhem Está aqui muito, tá? abaixo. Espero que tenha inspirado vocês aí e que esse vídeo sirva de bálsamo, né? De ajuda para vocês prosseguirem nos sonhos de vocês. E esse foi mais um episódio do Amigo Escure Escure Podcast. Podcast.